Dia, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho dos quadriláteros. Vamos reconhecer as propriedades, trabalhar com trapézios, classificar os trapézios, trabalhar com as propriedades comuns a todos os trapézios e também as propriedades exclusivas do trapézio isósceles, ok? Após tudo isso, vamos fazer uma revisão, tudo bem? Resolver problemas envolvendo os quadriláteros, beleza? Estão com dúvidas? Venham comigo. Galerinha, quadriláteros. Quadriláteros correspondem àqueles polígonos que possuem o quê? 4 lados, 4 vértices, né? 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 2 diagonais. Aqui na figura, nós temos a identificação de cada um desses elementos, ok? Temos os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos, os externos e principalmente os pares de ângulos o quê? Consecutivos. Tudo bem? Deem uma pausa no vídeo. É interessante, gente, que vocês identifiquem neste quadrilátero, ok? Todas estas informações. Beleza? Show de bola. Galerinha, também temos que lembrar o quê? Que a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero é igual a 360. Ou seja, I1 mais I2 mais I3 mais I4 vai dar 360. A mesma coisa acontece com a soma dos ângulos o quê? Externos. A soma dos ângulos externos também é igual a 360. É 1 mais E2 mais E3 mais E4 é igual a 360, ok? Os lados que não são consecutivos, ou seja, que não compartilham de um mesmo vértice, né? Eles são chamados de lados o quê? Opostos. Lado PM é o lado oposto ao lado ON. Lado MN é o oposto do lado PO. Tudo bem? Os ângulos que não são consecutivos são chamados de ângulos opostos. O ângulo interno I1 é ângulo oposto ao ângulo interno I3. O ângulo interno I2 é o ângulo oposto ao ângulo interno I4. Tudo bem? E ângulo interno e externo adjacente, ou seja, vizinhos, eles são o quê? Suplementares. Quer dizer que a soma dos dois é igual a 180. E 2 mais E2, e 3 mais E3, e 4 mais E4, e 1 mais E1. Estas somas, né, são iguais a 180 graus. Show de bola? Perfeito! Galera, trapézio. O que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero que apresenta um par de lados o quê? Paralelos. Ou seja, eu tenho dois lados no quadrilátero que são paralelos. Estes lados paralelos receberão o nome de quê? De bases, ok? Os dois lados paralelos são as bases do trapézio. Gente, algumas observações importantes. A altura do trapézio, está aqui ó, na figura, ela é perpendicular às bases. O que isso significa? Significa que aqui nós temos ângulos de 90 graus e lá em cima nós também temos ângulos de quê? Ângulo de 90 graus também, tranquilo? Perpendicular às duas bases. Vale destacar também que os segmentos AB, aqui ó, embaixo, tá aqui ó, o AB até aqui, e o DC ou CD, são respectivamente o quê? A base maior, chamada de Bzão, e a base menor, chamada de Bzinho. Então, gente, é muito comum encontrar nos livros didáticos estas referências, né, para a base maior e para a base o quê? Menor. Os segmentos BD e AC são as diagonais do trapézio, não estão traçadas aqui, porém, se eu saio do D e vou até o B, é uma diagonal, e do A até o C é outra diagonal.
E a área do trapézio, a título de curiosidade, vamos trabalhar no próximo período, ok? É o quê? É o produto entre a soma das bases e a altura dividido por 2. Show de bola, galera? Bora lá! Galerinha, é extremamente importante também identificar estas propriedades aqui. Desculpa, esta propriedade que diz o quê? Que em todo trapézio, em todo, tá? A soma dos ângulos consecutivos aos lados não paralelos. Opa, gente, quais são os lados não paralelos? O lado AD não é paralelo ao lado BC, ou seja, aos lados que não correspondem às bases do trapézio, tudo bem? Então, quando eu pego os dois ângulos, o quê? Consecutivos aos lados não paralelos, eu sei que a soma dos dois é igual a 180, porque trata-se de ângulos colaterais internos. Trabalhamos lá no primeiro período. Ou seja, traduzindo, peguei o ângulo interno A, mais o ângulo interno D. A soma dos ângulos destacados é igual a 180. Da mesma forma aqui, ó, peguei o ângulo interno B, perfeito? Somei com o ângulo interno C, a soma do B mais o C vai dar quanto? 180 graus. Show de bola? Beleza, vamos lá. Galera, os trapézios, eles são classificados em retângulo, ou seja, eu posso encontrar um trapézio retângulo, e este trapézio é o trapézio que possui dois ângulos, o quê? Retos, dois ângulos de medidas iguais a 90 graus, tudo bem? Então, nós temos aí nesta figura que o ângulo A é congruente ao ângulo D e os dois possuem medidas iguais a 90. Nós temos o trapézio que? Isósceles. Gente, trapézio isósceles é o trapézio que tem os lados não paralelos, ou seja, os dois lados que não correspondem às bases do trapézio, o que? Congruentes. Nesta figura aí, o segmento AD, ele é congruente ao segmento que? BC. E o nosso último trapézio é o trapézio que? Escaleno, que é o trapézio cujo os lados não paralelos não são o quê? Congruentes. Ou seja, este lado AD, ele não possui a mesma medida do lado que? BC. Entendido, galera? Neste caso, o trapézio é o quê? O trapézio é escaleno. Essa medida é diferente desta aqui. Show de bola? E aí, galera, como eu falei no slide anterior, em todos estes trapézios, vale aquela relação de quê? Que os ângulos consecutivos aos lados não paralelos são o quê? Suplementares. Ou seja, a soma dá igual a 180. Então, por exemplo, se eu faço aqui, ó, 90 mais 90 vai dar 180. Do outro lado, se eu pego a medida do B mais a medida do C, também vai dar o quê? 180. E isso é válido para qualquer que seja o trapézio. Show de bola? Galerinha, vamos falar um pouquinho do trapézio isósceles. Por quê? Porque em todo trapézio isósceles, eu tenho essas três propriedades que são exclusivas do trapézio isósceles. Então, primeiro, os ângulos congruentes à base o quê? Maior são congruentes, certo? Os ângulos da base maior são congruentes. O que isso quer dizer? Que a medida do ângulo A é um ângulo da base maior. E a medida do ângulo B, o outro ângulo da base maior, elas são o quê? Iguais. O ângulo A é congruente ao ângulo B. Nós temos a segunda relação que diz o quê? Que os ângulos da base menor também são o quê? Congruentes. Ou seja, eu tenho aqui o ângulo da base menor, que é o ângulo C, ele possui a mesma medida do ângulo da base menor, que é o ângulo D. Então, os dois ângulos aqui, o ângulo C e o ângulo D, possuem a mesma medida,
Porque o trapézio ele é isósceles. E como última característica que vale apenas para o trapézio isósceles, nós temos que as diagonais do trapézio isósceles são o quê? Congruentes. Ou seja, a medida da diagonal BD é a mesma medida da diagonal o quê? CA. Então, essas três propriedades aqui, elas são exclusivas para o trapézio isósceles. Show de bola? Galera, tranquilo? Primeiro exemplo, gente. No primeiro exemplo, nós temos aí um trapézio ABCD, as bases AB e CD, ou seja, são os lados paralelos. Sabendo que as medidas dos ângulos A, B, C e D são nesta ordem, x, y, 4y e 3x, determine as medidas dos ângulos A, B, C e D. Então, primeira coisa, vamos completar a figura, de acordo com as medidas que foram informadas no enunciado. O ângulo A vale x, o ângulo B vale y, o ângulo C 4y e o ângulo D 3x. Show de bola? Lembrem-se que, em todo trapézio, a soma dos ângulos consecutivos aos lados não paralelos é igual a 180. Show de bola? O que isto quer dizer? Que, de acordo com essa informação, podemos afirmar o quê? Que o ângulo A mais o ângulo D vai dar 180. X mais 3x igual a 180. Encontramos o valor do x, que é igual a 45. Beleza? Da mesma forma, podemos pensar o quê? No outro lado não paralelo, ou seja, o y mais o 4y também vai dar o quê? 180, ou seja, o y vai dar 36. Como ele pediu no enunciado para determinar as medidas dos ângulos, o último passo agora é encontrar essas medidas. Vamos lá. O A é o próprio x. O A vale 45. O B é o próprio y. O B vale quanto? 36. O C é 4y, ou seja, 4 vezes 36, que foi o valor que nós descobrimos. 4 vezes 36, 144. E o D é 3 vezes o x, ok? 3 vezes 45 vai dar 135. Acertamos, galera. Show de bola. Tranquilo? Já no exemplo 2, o que nós temos aqui? Nós temos que, sabendo que ABCD é um trapézio isósceles de base AB e CD, determine as medidas dos seus ângulos internos. O que vamos lembrar? Que em todo trapézio isósceles, os pares de ângulos adjacentes à mesma base são congruentes. Neste caso, nós temos o quê? Que o ângulo A e o ângulo B são ângulos da base maior. O ângulo C e D pertencem à base o quê? Menor. Concluímos que o ângulo A é congruente ao ângulo B e o ângulo C é congruente ao ângulo D. Desta forma, se eu tenho que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B, já que o trapézio é isósceles, eu tenho que 3x menos 5, medida do A, é igual a 2x mais 15, medida do B. Resolva a equação do primeiro grau, encontre o valor do x. Para determinar a medida dos ângulos internos, que foi pedido no enunciado, nós vamos fazer o quê? O A é 3x menos 5, ou seja, 3 vezes o 20, que é o valor do x, menos 5, vai dar 55. O B, por ser congruente ao ângulo A, também tem medida igual a 55 graus, beleza? Vale lembrar também que em todo quadrilátero a soma dos ângulos internos vai dar o quê? 360. A mais B mais C mais D, 360. Só que quando eu olho para o A mais B, já deu 110. 55 mais 55. Isto quer dizer que o C vai ser o que falta para dar 360, que é 250, dividido por 2. Porque o C e o D, eles são
congruentes. Logo, o ângulo C mede quanto? 125 graus. E, de forma parecida, o ângulo D também vai medir o quê? 125 graus. Tranquilo? Porque trata-se de ângulos congruentes. A base do trapézio isósceles, a base menor. Show de bola? Vamos lá, galerinha. O último exemplo. No nosso último exemplo diz que as diagonais de um trapézio medem 7x mais 125 e 4x mais 43. Qual é o valor de x para que este trapézio seja o quê? Isósceles. Se o trapézio é isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Temos que lembrar também o quê? Que em todo trapézio isósceles as diagonais são congruentes. O que significa? Que a diagonal AC tem a mesma medida da diagonal DB. Opa! Então, já que as diagonais do trapézio medem 7x mais 125 e 4x mais 43, para que o trapézio ele seja isósceles, as medidas das diagonais elas devem ser o quê? Iguais. Neste caso, podemos afirmar o quê? Que 3x mais 125 é igual a 4x mais 43. Resolvendo a equação, 3x positivo, foi para lá negativo. 43 positivo, vem para cá o quê? Negativo. Encontramos o valor do x, que é igual a 82. Neste caso, para que o trapézio seja isósceles, o x tem que ter medida obrigatória, né? Igual a 82. Para que as diagonais elas sejam congruentes. Tudo bem? Galera, um forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Entrem em contato através do Google Sala de Aula ou em nossos encontros online. Tudo bem? Forte abraço, galera. Tchau, tchau. Fui!